achegue, se achegue. Se achegue à presença dele, se achegue. Tudo que ele quer é que você se achegue. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Receba Jesus na sua casa. Receba ele na sua casa. Ele é a melhor pessoa. Ele é a melhor pessoa que você pode conhecer. Ele te amou tanto que ele se colocou no seu lugar para perdoar os seus pecados, levar sobre ele todas as suas doenças, levar toda a miséria que o diabo colocou na sua vida. Ele se colocou lá e levou todas as nossas misérias. Ninguém que tem Jesus na sua casa é miserável. Ninguém que tem Jesus na sua casa tem miséria. Oh, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Não tem falta de nada. E você pode declarar isso para ele: eu tenho o Senhor, então eu não posso ter falta de nada. Exatamente isso. Quando você tem Jesus, você não tem falta de nada. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, você não sabe o que é ter alegria. Porque o mundo acha que a gente é louco. Porque nós somos felizes. Mas a nossa alegria está em Jesus. Está Ele em habitar e morar em nós. Por isso eu quero falar algo com você hoje muito importante. Que é como conhecer a Deus. Às vezes você está aí na sua casa e pensando: eu quero conhecer Deus, mas eu não sei como conhecê-lo mais. Porque ninguém pode conhecer Deus de ouvir falar. Às vezes você ouve pregações, muitas vezes por semana. Às vezes você vai à igreja e vê o pastor falar. Mas isso não quer dizer que você conheça Deus. Conhecer Deus é uma voz falando no seu interior. Conhecer Deus é uma verdade ser vivificada dentro de você. Conhecer Deus é não ter dificuldade de conhecer a verdade quando Ele fala. A verdade de Deus, ela dá um clique quando nós a ouvimos. A verdade de Deus, ela vai lavando as nossas deficiências, as nossas impurezas, a nossa maldade. A palavra de Deus, a verdade vai lavando. Então, nós precisamos conhecer Deus, não de ouvir as pessoas falarem, não apenas ouvindo pregadores pregarem, dizendo como Ele é maravilhoso, como o amor dEle é tão grande, como Ele é misericordioso, não. Quando eu falo conhecer Deus, eu falo tornar um. Vou dar um exemplo para você entender melhor. A Bíblia diz que Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac, Rebeca. E aí os servos de Abraão foram e trouxeram Rebeca, a esposa, para Isaac. E a Bíblia diz assim, que Rebeca e Isaac entraram para as suas câmaras de encontro. E a Bíblia diz então que Isaac coabitou com Rebeca e a conheceu. Então, olhe bem para você entender isso, não perca, senão você não vai entender. Então, quando que Isaac conheceu Rebeca? Quando ele se tornou um só com ela. Então, no momento deles, no momento íntimo de Isaac e Rebeca, a Bíblia diz que Isaac conheceu Rebeca. Então, no momento que eles se tornaram um, no momento em que ele entrou em Rebeca, Rebeca entrou em Isaac, nesse momento a Bíblia diz, eles se conheceram. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, ela está falando
de uma só pessoa, de duas pessoas se tornarem uma. Outro exemplo de conhecer, quando a Bíblia fala de conhecer, outro exemplo, quando tem uma rodovia que vai, né, nessa direção aqui, e outra rodovia que vem nessa direção aqui. Então chega um determinado momento que elas passam uma dentro da outra, que o pessoal chama de cruzamento, né? A rodovia ela passa uma dentro da outra. Isso chama conhecer. Então é dessa forma que eu estou falando para você conhecer Deus, entrar em Deus e Deus entrar em você através de uma intimidade. Aleluia. Mas que intimidade é essa? Se Deus não é físico, como que é essa intimidade? É isso que eu quero falar. Eu quero falar 3 pontos para você, que você pode conhecer Deus. Amém? Aleluias. Então o primeiro ponto de você conhecer Deus é através da palavra. Você não pode tocar em Deus fisicamente. Você não pode ouvir Deus audível com o seu ouvido físico. Então, você pode conhecer Deus através da palavra, porque a palavra é Deus e Deus é a palavra. Eles são um. Então, através da palavra você conhece. Esse é um ponto de como conhecer Deus. E eu quero ler o primeiro texto aqui em João, capítulo 5. Versículo 39, João 5:39. Vamos ler a partir do 38. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então Jesus estava falando com os fariseus nessa hora. Igualmente, não tendes a sua palavra, a palavra de Deus, habitando em vós, porque não credes naquele que ele enviou, não credes em mim como Salvador, por isso não dá atenção à palavra. E no 39 ele diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, são as palavras mesmo, a palavra de Deus, que testemunham acerca de mim. É essa palavra mesmo que tem falado ao meu respeito. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, essa palavra tem dado testemunho de mim. Essa palavra tem falado de mim, disse Jesus. 40 e último. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Então, do que ele estava falando? Da palavra. Quando você não quer a palavra de Deus, quando você não quer examinar as Escrituras, quando você não dá atenção, passa os dias da sua vida sem você dar atenção para a palavra. Jesus disse: não quereis vir a mim para ter vida. Então, a palavra de Deus, ela te dá vida. Jesus está dizendo: não examine as Escrituras só para ter a vida eterna. Não. Examine, porque ela te dá vida. Ela te transforma aqui, aonde você está nesse tempo. Ela te transforma. Mas ainda vamos ler mais um texto, que é 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Diga isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade
e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Irmãos, sem a palavra de Deus, nós não podemos realizar boas obras. A palavra de Deus é a que nos capacita, que nos dá pleno preparo para realizar as boas obras. Um homem de Deus, ele precisa ter boas obras. As boas obras não vão impressionar Deus, mas as boas obras vão manifestar Jesus para as pessoas. As pessoas vão prestar atenção em você por causa das boas obras. E as boas obras, elas são crer, crer tudo aquilo que Jesus já fez. Quando você começa a crer em tudo que Jesus já fez, as boas obras vão se manifestar de você. E o versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Não tem nada que está escrito aqui que não seja inspirado pelo próprio Deus. Quando diz toda, tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Então, é pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra. Ela foi inspirada por ele. E além dela ser inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade. Então, aonde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. A verdade não está na universidade, não está na ciência. A verdade não está em nada que você possa fazer. A verdade que te dá vida está na palavra de Deus. Quando você já tem essa palavra, já tem essa vida da palavra em você, e você vai para a universidade, você vai ser um exemplo lá. Você vai ser o exemplo de padrão de fiéis, como Paulo diz. E também, ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade, e mais, para repreender o mal. Tem algum mal aí na sua vida? Tem algum mal na sua casa? A palavra de Deus, ela repreende todo o mal. E também para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Como é que eu sei a maneira certa de viver? Através da palavra de Deus. E à medida que eu vou conhecendo a palavra de Deus, eu vou conhecendo o próprio Deus. Mais um versículo em João, o evangelista. João capítulo 1. Do 1 ao 14. Esse texto fala do Deus Filho. O Deus, quando ele estava na terra, encarnado, e falou com os homens, fisicamente. Ouviram e tocaram nele, fisicamente. Vamos lá. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não venceram. Olha, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos viverem, a crer por intermédio dele. Viver e crer por intermédio da palavra. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz de Jesus. A palavra é a luz verdadeira. A palavra é a luz verdadeira que
vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então a palavra é a luz. Quem tem a palavra vive iluminado. Nunca está em treva, porque a palavra é a luz. E ela iluminou toda a humanidade. Todos, sem exceção. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito através dele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito através dele. Mas não o reconheceu. Ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não quiseram ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê no nome de Jesus, ele recebe o direito de ser feito filhos de Deus. Você precisa ser feito filho. Você já recebeu o direito de ser feito filho. Quando Jesus veio, quando a luz veio, você recebeu o direito de ser feito filho. Então a palavra, ela faz filhos para Deus. Diga aleluias. Jesus disse isso para João, esqueci o nome dele. Jesus disse para o fariseu, lembra o nome dele? Nicodemos, se você nascer de novo, você vê o reino. Então quando você nasce de novo, você vê o reino. Mas quando você nasce desta palavra e do Espírito, você entra para o reino. O reino passa a fazer parte da sua vida e você passa a fazer parte do reino. E tudo agora melhora para você, tudo fica perfeito para você. Aquele que era miserável não é mais miserável. Aquele que era pecador não é mais pecador. Aquele que era doente, ele não é mais doente. Porque agora ele entrou para o reino do Filho, do amor. E esse mesmo reino, esse mesmo Filho, esse mesmo reino de amor, ele levou todas as nossas doenças, pecado e miséria. A diferença está em quem crê nisso e em quem não crê. Quem não crê, continua vivendo do mesmo jeito, mas aquele que crê, a sua vida é transformada. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem são os que creem? Ele termina o versículo dizendo, ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais, os que creem no seu nome, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E olha o 14 e o último. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio cheio de favor e de verdade, porque ele é a própria verdade. Jesus é a própria verdade. Mas uma coisa é você saber de mim, que Jesus é a verdade. E outra coisa é você experimentar esta verdade. Tem diferença. E quando você vai se tornando, sendo feito filho, essa verdade vai se tornando um com você. Então, como conhecer a Deus? Nós estamos falando de como conhecer a Deus. Primeiro ponto é através da palavra.
2, segundo ponto, através da pessoa de Jesus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é o Logos, a palavra escrita. Mas Jesus é também uma pessoa. Aleluias. Vamos ler? João 1. O mesmo capítulo, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vou ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, quem revela o Pai para você? Quem revela Deus para você? Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho que nos revelou. Então, Jesus nos revela o Pai. Um dia, Filipe perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele olhou para Filipe e disse: Filipe, você está comigo há tanto tempo e você pergunta quem é o Pai? E ele disse: olha, Filipe, olhe para mim e verás o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aleluias. Aleluia. E da mesma forma que Jesus é um com o Pai, nós também podemos ser um com o Pai. Aleluias. João 14, versículo 9. Diz assim: então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então aquele que tomou o nosso lugar, ele também é que nos revela o Pai. Mais um texto. João 10, 40. João 10, versículo 40. Diz assim: sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar aonde João batizava no início do seu ministério. E ali ficou. Então Jesus encontrou com João e ali ficou. Então muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. Ele povoado, muitos creram em Jesus. E naquele povoado, muitos creram em Jesus. Jesus veio, encontrou com João e ficou por ali. E João então dava testemunho de Jesus. E tudo que João falava a respeito de Jesus era verdade. E como é que eles sabiam que era verdade? Porque a palavra de Deus veio testemunhando a respeito dele, desde Gênesis. A Bíblia vem testemunhando sobre Jesus. Então, quando chegou em João Batista, João já sabia tudo sobre Jesus. E ele então declarava ao povo. Como que João sabia quem era Jesus? Como que João sabia? Porque ele havia estudado as escrituras de Isaías, que é o livro messiânico que falava as profecias de Jesus. Então João Batista passou 18 anos estudando a Torá. Passou 18 anos estudando a antiga aliança. Então ele sabia tudo sobre Jesus, porque a antiga aliança veio ensinando
e falando e levando as pessoas até Jesus. Então, através da antiga aliança, João sabia tudo sobre Jesus. E alguém disse: tudo que João falava a respeito deste homem era verdade. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa, amém? Ainda em João capítulo 5, versículo 9. João 5, 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E naquele dia era sábado. Havia um homem na beira de um tanque, irmãos, de água. Aquele homem, ele ficou por anos na beira daquele tanque, porque somente o primeiro que pulava lá é que se curava. Mas aquele homem era paralítico, então até que ele dava um jeito de sair da cama e entrar na água, outro vinha e pulava na frente dele. Então Jesus veio passando e perguntou para ele: o que fazes? Ele disse: Senhor, eu estou aqui por anos, e toda vez que eu vou pular, alguém pula. Só que o que ele não sabia, que a água da vida, a água da cura estava ali de pé ao lado dele. Ele não precisava, Jesus havia chegado, o reino estava se manifestando, ele não precisava mais daquela água. Mas ele não sabia, ele não foi como João, que examinou as escrituras. Ele não sabia quem Jesus era. João só sabia quem era Jesus porque ele tinha examinado as escrituras. Então ele sabia, mas aquele homem doente não sabia. Era como se fosse um homem qualquer ali perto dele. Mas quando ele disse: eu não consigo ficar curado, porque alguém vai na minha frente, Jesus disse para ele: então levante e anda. Levanta, pega a sua cama e volte para sua casa. E quando Jesus terminou de falar essas palavras, aquele homem pegou a cama e voltou para a sua casa curado. Oh, o reino estava se manifestando. Ele estava se manifestando Deus, ele estava manifestando o que Deus era na terra. Ele estava manifestando o poder do Pai na terra. Ele disse: eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para fazer o que o meu Pai faz. Eu vim aqui trabalhar enquanto meu Pai trabalha. Jesus veio à terra para manifestar o Pai, para trazer de volta um reino aonde os homens poderiam entrar e ser totalmente transformado, sair de uma condição de vida para uma nova condição de vida. Irmãos, aquilo que Isaías profetizou é verdade, mas os homens não enxergaram ainda por não examinar as escrituras. João Batista conheceu Jesus naquele dia, mas a maioria das pessoas hoje não conhecem Jesus, porque não examinam as escrituras. Elas não sabem quem é Jesus. Mas João sabia. E ele veio, então Jesus veio para trazer de volta o reino de Deus que havia sido tomado de Adão. Então, se você conhecer Deus através de Jesus, você vai entender o lugar aonde você deve estar. A posição no reino espiritual em que você deve andar. Mas eu volto a dizer, mas não é conhecer por ouvir falar, é conhecer
por entrar nele e ele entrar em você, como o cruzamento da estrada, lembra? Um entra no outro. E aquela parte do meio, há uma parte ali quando elas cruzam, que uma fica dentro da outra. Então você vai conhecendo, você vai verificando a palavra, você vai conhecendo Jesus, e você vai chegar um momento da sua vida em que você vai se tornar Ele e Ele vai se tornar você. Você não é Deus. Tem gente que diz: eu sou Deus, eu sou Jesus aqui na terra. Não. Nós somos como Ele. Nós somos imagem e semelhança. Eu nunca vou ser Deus. Satanás quis ser Deus e foi expulso do céu. Mas eu posso ter a natureza de Deus. Eu posso ter a bondade de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a fidelidade de Deus. Eu posso ter. E à medida que eu vou conhecendo a palavra, que eu vou conhecendo Jesus, a natureza dele vai entrando em mim e eu vou entrando na natureza de Deus. É nesse momento que o Pai fala: ele me conheceu. Você pode vir à igreja a vida inteira e nunca conhecer Jesus. Nunca conhecê-lo. Conhecer de ouvir falar. Não é suficiente. Conhecer de ouvir falar. Mais um texto, Hebreus, e já passamos para o próximo ponto. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Havendo Deus, desde a antiguidade, lá do passado, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos, que é o nosso tempo, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e que existe, e por meio de quem criou o universo. Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, quem constituiu herdeiro de tudo que existe, e por meio de quem criou o universo. Olha o 3. Ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser de Deus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então Jesus, ele é o único que é a expressão exata de Deus. Nós podemos aprender com Abraão, aprender com Davi, nós podemos aprender com Elias, com os homens, com os profetas do Antigo Testamento, mas nem Moisés, que o povo não conseguia olhar para a face dele, nem ele, nenhum deles foram a expressão exata de Deus, nenhum. Todos falharam, todos desobedeceram Deus, mas viveram por fé. Mas nenhum deles foram a expressão exata. O único que passou pela terra e que foi a expressão exata de Deus foi Jesus. Por isso Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso perdoador. Aleluias, aleluias. Terceiro ponto. Através do Espírito Santo. Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. Versículo 10. Deus, todavia,
o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluias. Então, o terceiro ponto é conhecer Deus através do Espírito. Aqui está dizendo que Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Então Deus se revelou a nós através de Jesus. E agora Deus nos revela Ele através do Espírito. Mas tem mais um ponto. Em João 14, 26. João, capítulo 14, versículo 26. Olha bem. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Uau! Mas o advogado, o Espírito Santo, nosso advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, que Jesus ainda estava na terra, então ele estava declarando que o Pai enviaria o Espírito Santo para nos ensinar todas as verdades, todas, e vos fará lembrar de tudo que ele havia dito. Então você pode conhecer Deus através do Espírito, porque ele sabe toda a verdade, e ele sabe tudo que o Pai e o Filho disse. Aleluias. 1 João 2, 27. 1 João, já estamos encerrando, 2, 27. Eu gosto muito desse texto. Desde quando eu conheci esse texto, eu nunca mais deixei de orar em outras línguas. Hoje eu ouvi um pastor dizer assim: quer dizer então que quem não ora em língua não tem intimidade com o Pai? Não. Porque a única forma de você falar com Deus é orando em língua. Mas quando eu oro na minha língua em português, você está falando sozinho. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, 2. Quem fala em outra língua não fala os homens, mas fala a Deus. Está escrito lá, fala a Deus. Visto que não entende, porque fala, visto que não entende, ninguém entende, em espírito, no espírito fala mistério, ou segredos divinos, fala segredos divinos. Então, a intimidade é através da oração em língua. Porque quando você está orando em línguas, você está falando somente a Deus. Os homens não vão entender, o diabo não vai entender, você não vai entender. Somente o Espírito entende. Então, a intimidade, a revelação do Deus vem através de orar em línguas. Eu não conhecia Deus antes como eu conheço agora. Mas quando eu comecei a orar em língua, eu passei a compreender e a entender a mente de Deus. Porque a mente de Deus não é como a nossa, é diferente. O homem que não ora em língua nunca vai ter a mente de Cristo, nunca. Porque a única forma do Espírito Santo orar a mente de Cristo para você é através das línguas estranhas. Você pode não gostar de ouvir isso, mas essa é a verdade que está na palavra de Deus. E se você acha que não é, pergunte para aquele que veio ensinar toda a verdade. Pergunte ao Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Ele vai ensinar para você. E olha o que diz aqui, em 1 João capítulo 2, 27. Quanto a vós outro, a unção que dele recebeste permanece em vós,
E não tendes necessidade de que alguém vos ensine sobre isso. Oh, aleluia! Se você orar em língua, você não vai precisar que eu te ensine sobre Deus. Você saberá. E você vai saber mais do que eu ensino. Você vai ter revelação que eu não passei aqui. Muitas das vezes, nós recebemos revelações que a igreja não está pronta. E se a gente falar aquela revelação, eles vão chamar a gente de diabo, de herético. Mas a igreja não está pronta. Porque a igreja ainda é um bebê. A igreja ainda está caminhando no Espírito. Ela está engatinhando no Espírito. Então, quando você fala uma revelação que você ainda não ouviu, não viu na palavra de Deus, mas isso não está na Bíblia. Está. Mas você ainda não pode ver com os olhos carnais. Você só poderá ver com os olhos do Espírito. Aí você diz, não, isso não está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas você só pode ver quando o Espírito Santo mostrar. Muitas coisas da palavra de Deus, as pessoas não viu ainda, porque só o Espírito pode mostrar. Ninguém pode mostrar. Mas olha o que ele diz aqui, vou começar de novo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. Sobre Deus, sobre a palavra, sobre o Espírito. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira. Oh, uau! A unção que procede do Espírito Santo, ela é verdadeira. Não é uma unção mentirosa, uma unção de momento, que ali manifesta ali. Aí o profeta traz uma revelação. Amanhã, no outro dia, está bebendo, está fazendo coisas que são contrárias à palavra. Por quê? Porque não é uma unção que foi gerada na intimidade do Espírito Santo. Ela é falsa, ela vai passar. Mas a unção gerada no Espírito Santo, ela permanece em você. Aleluia. Não constituída sobre a mentira, mas sobre aquilo que Deus falou. E vos ensina sobretudo o que precisais saber. Permaneceis, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Permaneça nele, em Jesus, no Espírito, como ele ensinou. Então, o primeiro ponto para conhecer a Deus é através da palavra. O segundo ponto é através da pessoa de Jesus Cristo. E o terceiro ponto é através do Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da verdade. Aleluia. Se una ao Espírito, se una, se torne um com Ele, e você vai receber revelações, que você vai ficar como que quem sonha. Receba as revelações da palavra, não apenas olhe para a letra da palavra, mas deixe que essas letras sejam reveladas para você. Irmãos, quando nós falamos que Jesus já voltou, a igreja fica escandalizada. Mas Jesus já voltou pela segunda vez. Ele diz, não passará esta geração até que isso aconteça. Porque Jesus voltou no dia do Pentecoste, através do Espírito Santo. Ele voltou através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito dele. Quando o Espírito Santo está dentro de você, o Pai está dentro de você, o Filho está dentro de você. O governo de Cristo começou na terra, no dia que o Espírito Santo desceu do Pentecoste. O dia que ele desceu no cenáculo, naquele dia começou o governo de Jesus na terra, através do Espírito Santo. Mas ele virá uma terceira vez. Mas ele já está. Ele está governando a terra. As pessoas continuam esperando ele voltar. Continuam esperando. As
As pessoas continuam esperando um caos. As pessoas continuam esperando um mundo pior do que esse. As pessoas ainda continuam esperando 7 anos de tribulação. Esses 7 anos não é físico, não é número físico, é espiritual. Os 7 anos está passando. É espiritual, irmão. Não é físico. 7 anos físico. A Bíblia não fala nada de físico, tudo no espírito. Tem gente que está esperando a tribulação. Eu não vou ficar aqui, não vou muito buscar. Vou ficar aqui vivendo do meu jeito. Se Jesus voltar a ficar, eu venço da tribulação. Irmão, quem não vence com o Espírito Santo, não vence mais nada. Não tem como um homem vencer sem o Espírito Santo. Não tem como. Agarre-se à palavra de Deus, agarre-se a Jesus. Agarre-se ao Espírito da verdade, agarre-se a Ele. E deixa Deus revelar para você o que está acontecendo na terra. O tempo realmente está acabando. Nós estamos chegando. O tempo que Deus deu para o homem se tornar filho, conhecer a Ele, implantar o reino, já está acabando. Realmente nós estamos no final. Porque Deus tem uma contagem. E nós estamos realmente chegando ao final desses tempos. Mas não vai acontecer do jeito que a igreja está esperando. Não vai acontecer. Não vai acontecer um caos, não. Aonde que está na Bíblia, irmão? Que o piloto vai desaparecer do avião e ele vai cair. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está na Bíblia que o motorista vai sair do carro e ele vai sair estrambelhado? Aonde que está na Bíblia? Aonde que está na Bíblia, igreja? Que num piscar de olhos, Jesus volta. Aonde isso está na Bíblia? Procure e me mostra. Num piscar de olhos, Jesus volta. Procure e mostre para mim. Eu vou crer em você. Procure. Mas está escrito que no abrir e fechar dos olhos, a trombeta soará e você será arrebatado. Isso está escrito. Enquanto você nasce nessa e morre, é o tempo da trombeta tocar e você ser arrebatado. Quando você sai desse corpo, você é arrebatado na hora. Porque Jesus já vivificou o espírito. Jesus já te deu um espírito novo. Então na hora que você sai desse corpo, você é arrebatado na hora. Então a trombeta que toca é a palavra de Deus. O seu abrir dos olhos, até que você feche os olhos para essa terra, a trombeta toca. A palavra de Deus é pregada. Não é uma trombeta física fazendo pam 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 no ar, não é isso não, irmãos. Não é isso não. A trombeta que vai soar no abrir e fechar dos olhos, é a palavra de Deus sendo pregada para você. Se você crer e converter, você é arrebatado quando fecha o olho. Se você não crer, não receber Jesus, quando você fechar os olhos, vai para a eternidade eterna, para a morte eterna. A eternidade na morte eterna. São coisas que às vezes nós não falamos. Mas agora não sei por que falei. Jesus já voltou e está governando dentro de você. O governo dele já está dentro de você. E agora quando você for arrebatado, ou você vai encontrar com ele nos ares, ou vai encontrar com o diabo nos ares. Os dois estão nos ares. Eles fazem filme, todo mundo subindo assim, as roupas ficando no chão. Isso não vai acontecer nunca. Pena que muitos incrédulos só vai ver quando acontecer. Ué,
Não é que aconteceu mesmo? Eu não vou estar aqui, porque Jesus não vai voltar antes de eu partir. Ele vai demorar um pouco ainda. Por que ele vai demorar um pouco? Porque a igreja ainda é bebê, fica engatinhando. Deus está esperando filhos maduros. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele está esperando que a quantidade de irmãos que Jesus precisa para governar a terra esteja pronto. Ele está esperando. Mas a igreja não conhece Deus através da palavra, através de Jesus e através do Espírito. Não, conhece através dos pregadores. E cada pregador fala uma coisa. E você não sabe em quem acreditar, porque você não examinou a Bíblia. Mas se você examinar, você vai saber em quem acreditar quando você ouvir. O Espírito Santo vai revelar. Você vai dizer, mas eu aprendi isso a minha vida inteira, mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Está na Bíblia que Jesus vai te arrebatar. Isso está. Não abrir e fechar dos olhos. Eu sei que você pode ter um monte de pergunta, mas se você vier até mim, eu vou te responder. Amém? Ah, mas e aquilo? Ah, mas aquele outro? Eu te respondo todas. E tudo te mostro na Bíblia. Porque o que as pessoas têm pregado por aí, não é o que está na Bíblia. O que está na palavra, as pessoas não acreditam. Mas na ficção que os homens pregam, todos acreditam. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Senhor Jesus, abra os olhos da tua igreja. Abra os olhos dos homens para que eles vejam. Para que eles possam nascer também da palavra e do Espírito. Para que eles possam te conhecer realmente na intimidade. Não somente de ouvir falar. Que eles possam ter experiência de filhos maduros. Filhos que manifestam o Senhor na terra. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por todos os versículos em que foi inspirado pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos falar deles. Nós não trouxemos nada para a mesa. A mesa foi colocada para nós. O Senhor inspirou os homens através do Espírito Santo para deixar um alimento eterno para nós. E quando nós lemos, Senhor, esta palavra, ela vai vivificando o nosso ser. Que essa palavra possa abrir os olhos, os ouvidos da igreja, para que elas deixem de ser meninos, deixem de ser crianças e bebês no Espírito, e se tornem filhos maduros. E estejam prontos para as revelações que o Senhor está trazendo ao nosso tempo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, papai. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.